Não é só minha vitória que vai mudar e modificar a vida de alguém. Não, é a minha atitude, é a minha conduta, é a minha alegria, a minha gratidão e a minha energia no dia a dia. Então, acho que quando o atleta profissional sente que, cara, o meu amor pelo esporte impacta muitas vidas, e não só a minha vida, só o troféu que eu vou ganhar é que impacta as vidas. Aí ele sente que ele é muito maior do que só um troféu no Ironman Sub-8. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do PolarCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e aqui a gente vai mostrar o que nem o Polar Flow mostra pra vocês. Vou dar start no meu relógio aqui. Agora eu recebo... Deu start aí também? Também já dei. Let's push. Thiago Vial, meu brother. Como é que você tá, irmão? Bom demais. Que alegria estar aqui no PolarCast. Tem tempo? Eu que tinha que apresentar, que eu tenho muito mais tempo de Polar que você, tá, velho? Fala. Tô aqui na Polar desde 2017. Eu só não sou mais antigo de Polar que a Alana, porque eu sei que a Alana entrou um pouquinho antes de mim. Então, Polar já cuida do meu coração há bastante tempo. E lembrando, velho, o Polar foi o primeiro relógio, galera, que eu consegui comprar na minha vida. Eu lembro que foi caro pra caramba na época. 800 e tantos reais. E assim, eu lembro que eu comemorei tanto quando eu consegui comprar aquele Polar. Era um grandão, assim. E ele era caixa de titânio. Eu falei, agora eu vou pegar meu treino direitinho e tal. Agora eu sou profissional mesmo. Então, assim, Polar realmente fez parte dessa minha trajetória. E praticamente esteve comigo do início, né, até a aposentadoria o ano passado. Polar é nóis. Cara, eu lembro muito a gente ano passado, na chegada do Ironman, e aí, pô, beleza, tua última prova e tal, aquele dia emocionante, todo mundo lá, choradeira. Aí tu, fi, quando é que os caras fizeram lá? Aí eu falei, sei lá, 7h30 e pouco, né? Aposentei na hora certa. Na hora certa, exatamente. Agora já chegou a nova geração, né? Então assim, eu tinha pra mim, quando eu comecei a fazer triatlon e tinha meio que desenhado, né, minha timeline, até quando que eu vou competir e tal, conectado com o meu plano de carreira como educador físico, eu coloquei pra mim que eu ia competir até 42, 43 anos, que era a idade que os campeões mundiais das antigas ganhavam os Ironmans, né? Então o Craig Alexander foi campeão mundial com 42, Frodeno também nessa faixa. E agora chegaram os novinhos, né? Que nasceram já fazendo triatlon. Porque eu comecei nadando, gostava de correr, comecei a pedalar com 18, 19 anos, né? Meus pais não deram uma bike, vai treinar bicicleta em Belo Horizonte, né? Pelo contrário, assim, vai estudar, fazer vestibular, passar na federal e, enfim, se você quiser fazer um esporte aí, pode fazer, mas tira nota boa, né? Então agora já estão nascendo os filhos dos triatletas, né? Meu filho nasceu John, com certeza nós vamos brigar ele a fazer triatlo, mas ele, se ele quiser... Tem, né, duas influências em casa, duas influências em casa. Se ele quiser fazer esporte, nós vamos incentivar já desde pequeno. Eu acho que a gente já tá vendo aí agora, né? O Miguel Hidalgo, né? Aqui dos brasileiros, principalmente, e o Messias, que, né? O Miguel, filho de triatleta, e o Messias vindo do projeto social lá do Ceará, também do triatlon, fazendo história, literalmente. Como é que tá a vida de aposentado, cara? Como é que foi? Como é legal, foi a segunda-feira depois do Ironman? Falar, e aí? Primeiro que é o seguinte, a vida de aposentado é engraçado, porque tem gente que perguntava assim, você trabalha ou você só treina, né? Nunca trabalhou, então. Nunca trabalhei, agora aposentei. Então tá difícil explicar, eu aposentei de quê? Entendeu? Tem essa. Então assim, agora eu tô realmente resetando, né, esse meu olhar que eu tinha assim pra carreira esportiva. Mas, assim, eu acho que eu fiz bem a transição, é difícil pra caramba. Eu achei que mesmo eu já tendo preparado as minhas empresas, né, alguns alunos que eu já treinava também, eu não abandonei o meu trabalho como coach durante a carreira de alta performance. Eu já sabia que era isso que eu queria fazer mesmo, com força depois que eu aposentasse. Mas quando você para, assim, não sou mais profissional, você fica meio com um vazio de, assim, se eu não sou mais profissional, e agora? Então eu não vou correr mais forte, eu não vou fazer aqueles treinão de 200K, e aí no final de semana ninguém vai ver seu post de 200, e a galera vai, né, pirar, nossa senhora, que treinão, como é que faz isso? Então assim, você vai mudando um pouquinho as coisas que te preenchem, assim, sabe? As coisas que são uma validação pra você mesmo. Porque assim, o meu sonho já era de viver do esporte, então só de eu estar vivendo meu sonho já me validava. Só que é lógico que dentro do seu sonho você tem vários troféus, né? Então assim, cara, mandou bem numa prova, é legal, fez um treinaço que a galera curte, é legal, fez uma palestra, não sei o que, é legal, foi no lugar, a galera, sou seu fã, você mudou minha vida e tal, é legal. Então assim, quando se aposenta, começa a mudar, né? Então assim, eu percebi que agora essa minha
prateleira nova aí de troféus tá mudando. E eu tô buscando o que eu vou colocar lá, entendeu? Eu quero impactar mais vidas, né? Eu quero impactar mais empresas, eu quero ser um mestre pro meu filho e ver ele crescendo. Então mudou bastante, mas a mudança sempre é boa, né? A gente começa a aprender um eu novo diferente. Uhum. E mesmo você estando na alta performance, eu estava adaptado e acostumado à alta performance. Então a alta performance, fisicamente, quando a galera olha, parece que é super difícil, nossa, entre os melhores do mundo, mas para mim, teoricamente, já estava meio que acomodado na alta performance, né? Então agora eu tô nessa a partir da segunda-feira, depois da prova, né, já começou todo esse, e agora? Como é que é? Como é que é esse novo Thiago? Sem treinar 30 horas, 40 horas na semana? Meu Deus e tal. Então acho que tá bem legal, tá desafiador, igual tem que ser pra vida, né? A vida tem que ter desafio, né? Então assim, o Ironman já não era tão desafiador, né? Eu fiz aí, sei lá, quase 40 Ironmans. Então agora tá legal essa busca dos novos desafios para encontrar o meu novo campeão. Né? Eu acho que quando a gente tá buscando um desafio novo, que a gente consegue passar por ele, a gente já descobre o seu novo eu. Né? Então, cada novo eu que a gente vai conhecendo já é um novo campeão. Né? E acho que é isso que a galera tem que lembrar, né? Que assim, é bom você competir na sua própria vida. E acho que foi isso a principal coisa que eu aprendi no Ironman, porque eu não fui campeão de Ironman nenhum, né? Então, mais que eu fui vice-campeão do Ironman da Malásia, mas assim, eu senti que eu aposentei como campeão na minha corrida da minha vida. E tu sempre foi um cara planejado, né? A gente tava conversando um pouco off, mas eu lembro que a gente gravou pro Mundo Tri, que você viu o que era o mercado, tudo sempre foi. E aí, nesse final de carreira, você já tinha também, você falou, as empresas já estavam planejando também, porque, cara, você tá 42. 42, tem a mesma idade. E aí tu já estava planejando os negócios também, porque a maioria do atleta profissional tem esse problema do acabou, fala, e agora? Né? Não tem dinheiro, não tem não sei o quê, e tu tava pro projeto, o filho tava vendo também, né? Então também. Tinha que tá tudo planejado. Assim, eu tenho um método, né, que eu gosto de falar aí, que é o DDD, né, que é decisão, determinação e disciplina. Esse método, eu criei, eu aprendi isso na minha própria vida. Por quê? Eu tive que decidir que eu ia ser um atleta profissional. Quando você decide que você vai ser alguma coisa, você tem que começar a ser aquilo que você está projetando para o seu longo prazo. Como que eu ia ser um atleta profissional em Belo Horizonte, uma cidade, né, que tem 3 times profissionais, Cruzeiro, Atlético e América? Eu já sabia que eu não ia estar em nenhuma televisão, nem ia sair no jornal. Primeiro que eu ia começar a fazer um esporte que ninguém nem sabia que era, que existia esse tal de teatro. Né? Que até hoje em dia, né, tá na moda, hypou, não sei o quê, mas há 20 anos atrás, em 2003, ninguém sabia. Né? Então, o desafio foi decidir, vou ser um atleta profissional. Qual modalidade? Triatlon. Por quê? Cara, porque eu acho que eu já sou um bom nadador, nasci nadando, já amo correr. Eu tenho que começar a pedalar? Ótimo. Eu acho que tem uma oportunidade e não conheço ninguém aqui em BH que faça. Posso ser o pioneiro nisso. Quais são as modalidades? Beleza. Olímpico, né? Ironman, meio Iron. Tá, qual que eu levo o jeito? Vou começar no Olímpico. Então, eu comecei pelo Olímpico. Então, a decisão, ela traz para você já esse seu eu imaginado, seu eu realizado, pro presente. Né? Então, quando você faz isso, você tem que determinar um plano. Como que eu faria isso? Então, eu já comecei também a determinar esse plano, né? Você falou que eu sou planejado. Eu era assim, eu acho que eu sempre fui determinado. Sim. O planejamento eu fui aprendendo ao longo do caminho. Por exemplo, eu estudei na Escola de Formação Técnica Gerencial do Sebrae. Então, lá eu aprendi a fazer pesquisa de mercado, tendência de mercado, macroeconomia, microeconomia. Eu fui preparado para trabalhar igual você, né? Para trabalhar no mercado financeiro ou para virar um CEO ou CFO de empresa, mas eu queria viver do esporte. Então, quando eu fui, né? Quando eu tomei a decisão, mais ou menos 18 anos, eu falei assim, cara, eu tenho que aplicar aquilo que eu aprendi, né, na escola de administração, agora no esporte. Porque se eu quero ser um atleta profissional, eu vou ter que empreender nesse mercado aqui que não existe ninguém. Eu não conheço nenhum atleta profissional aqui em BH, triatleta do Ironman profissional. Como que eu vou fazer isso? Aí desenhava os planos, né? Vou pesquisar o mercado. Tá crescendo? Como é que eu vou explicar para meu pai e para minha mãe que eu não vou trabalhar na CEMIG com eles, que eles fizeram carreira lá, e que eu vou trabalhar como educador físico? Então eu vou mostrar para eles, olha, o mercado de corrida de rua em Belo Horizonte cresceu nos últimos 5 anos. A Pampulha tinha 5 mil corredores. O ano passado teve 20 mil. Não tinha nenhuma corrida
além da Pampulha. Agora tem a do Estado de Minas, da TIM, da Maxtel, da não sei que lá, nananã. Agora estão começando a aparecer os treinadores. Quem são os treinadores em BH? Não tem. Só tem um que cobra R$15 a planilha e entrega a planilha no papel. Mas e no Brasil? Tem Marcos Paulo Reis, Mário Sérgio, não sei o quê. Quanto que eles ganham? Aí na época era dinheiro pra caramba. Eu falei, não, velho, se eu ganhar igual esses caras já tá bom demais. Eles nem são corredores. Eu já corro bem, já nado bem. Se eu formar em educação física, virar um treinador, abrir minha própria assessoria e ainda for atleta profissional de triatlon, opa, já descobri onde é que eu posso ser um educador físico diferenciado. Como é que eu vou entrar nesse mercado, mas eu vou entrar com diferencial? E foi aí que eu comecei a trazer o meu melhor, né? Então, assim, foi realmente planejado, mas eu acho que foi mais estratégico do que planejado, né? Eu tinha determinado que o que eu ia fazer da minha vida? Eu ia treinar o máximo possível, que eu sou hiperativo, eu amo treinar. Quanto mais eu treino, melhores resultados eu vou ter no triatlon. Quanto melhor meus resultados no triatlon, mais conhecido eu vou ficar em BH, ali no Belvedere. Então, mais gente vai querer treinar com aquele cara que é o treinador de corrida, que já é o que mais corre aqui no Belvedere, e que é atleta profissional de triatlon, que a galera sabia que eles gostavam de um statuszinho assim também. Então, como é que eu vou ser um treinador desejado? Quanto mais eu treino, melhor eu fico, mais sobe minha hora-aula, mais atleta vai querer treinar comigo. E aí, como que eu ia me tornar um atleta profissional? Porque atleta profissional tem que ter patrocínio. Se eu não ia estar na televisão, como é que você ia provar para a marca, para Polar, que valeria a pena me patrocinar? Falei, cara, eu tenho que ir além da televisão, além da clipagem. Eu tenho que fazer o quê? Vou dar palestra nas empresas, vou dar aula pro presidente da Polar, vou dar aula para esse cara. E aí, como eles vão estar treinando comigo, eles vão sentir que eu sou sonhador, velho. Eles vão querer me ajudar, me dando um relógio, me dando a passagem de ônibus, me emprestando a bicicleta, me emprestando o capacete. Os meus patrocinadores, no início da carreira, vão ser meus alunos de personal. Então, foi exatamente isso. Eu fui um dos atletas aqui no Brasil que tinha mais patrocínios e nenhum eram de marcas esportivas. Porque no início, até 2013, eu comecei no triatlo em 2013, eu não tinha resultado no Ironman ainda, né? Meus resultados, velho, ficava em 20º, rabogésimo, não sei o quê. Só que eu já tinha a minha história bem contada. E os caras queriam estar comigo na minha história. Comecei a perceber que a alta performance não era só o topo do pódio. A alta performance era o progresso na vida, impactando mais vidas. Se eu impactasse a vida do CEO, do dono da empresa, do ricaço lá de Belo Horizonte, esse cara ia querer estar junto comigo. E aí, eu tendo disciplina, que era uma coisa que eu já tinha, o DDD completava. Então, eu decidi que eu ia ser atleta profissional, eu determinei como é que eu ia fazer isso, trabalhando, treinando, e aí depois eu tive disciplina. Disciplina todo mundo tem, é o que você repete todo dia, mas que te leva em direção para o seu sonho. E se meu sonho lá atrás da decisão era de ser um atleta profissional, eu já tinha começado a ser um atleta profissional já quando eu decidi. Eu já queria acordar um atleta profissional. Como? Vou acordar, vou treinar cedo, vou pegar um relógio emprestado do meu amigo ali, marca 100 laps, não sei o que lá. Aí o outro vai emprestar uma bike, vou pedalar na Pampulha com os melhores, cair, machucava o capacete emprestado. Era tipo o espanta-bolim, pegava tudo emprestado de todo mundo e aí a galera acabava sendo novinha, ó, tá vindo, vai pegar mais alguma coisa emprestada. Mas hoje em dia é assim, hoje em dia todo mundo vinha, ó, te ajudei aí, irmão, você lembra? Eu falei, lembro, velho. Você mudou minha vida, velho. Se não fosse sua bike, eu sumi de você, e eu pegava a bike e falava assim, ó, vou te devolver uma semana, beleza? Devolvi depois de 2 meses. A galera ficava puta, mas eles gostavam que eu tava cada vez melhorando mais, e hoje em dia, tudo fez sentido nesse planejamento estratégico. Eu lembro que quando a gente gravou a primeira vez foi muito dito. Eu olhar e falar, cara, o bicho olhou isso e tinha essa visão. Porque, cara, é uma visão que poucos atletas têm até hoje disso, de olhar o mercado, ou de olhar e ter essa noção de que é empreendedor. Todo atleta, acho é uma crítica que eu tenho, na verdade, toda a cadeira de saúde no geral, médico, dentista, educador físico, todo mundo é empreendedor, cara. Todo mundo sai da faculdade empreendedor. Poucos vão ser CLT. A maioria é empreendedor e não tem esse know-how, né? E até hoje a gente vê os atletas sofrendo, não sabe, aí não quer falar, não quer... não quero falar com ninguém, quero treinar. Não preciso falar, quero treinar. Quando eu ganhar, vou ter patrocínio. Acabou, isso aí já era. Já era. Não existe. E eu acho que a alta performance, ela deixa uma visão míope, né? Se você ficar olhando só para alta performance, você tá olhando lá pro topo do topo da pirâmide. Se você ficar olhando só para lá, cara, você esquece de ver tudo isso aqui, ó, né? Tudo que você tem que se tornar para chegar lá. E a alta performance, ela só vem no longo prazo. Quando a pessoa tá só olhando lá pro alto, eu acho que ela deixa de aprender e de se conectar com a base, né? Porque se você for pensar o seguinte, eu fui 13º do mundo, beleza. Só 12 pessoas no mundo foram melhores que eu em 2017. E o resto? O resto é o quê? Não é nada? Eu falei, cara, o resto são as pessoas
que iam se inspirar em mim. Mas só delas me verem lá em cima do pódio, elas não vão se inspirar. Elas vão inspirar quando? Te encontrei no aeroporto. Vinhal, beleza? Você mudou minha vida. Você me inspirou. Demorou. Eu te inspiro, mas tem muita gente ao seu redor que também tá olhando pra você. Você também pode inspirar eles, fechou? Beleza. Aí vem outro dentro do avião. E aí, Vinhal, beleza? Ô, te vi lá, não sei o quê, no podcast e tal, beleza. Top demais. Então é isso. E o que eu pensei? Cara, eu não quero ser uma alta performance igual os outros que já tem por aí. Eu não quero ser esse cara que, chegou um dos melhores do mundo. Não, velho. Esse cara conversa, esse cara abraça, esse cara tira foto, manda insight pra nós, manda palestra, curta o seu trabalho na mídia social. Hoje em dia, assim, né? Parabéns pelo seu trabalho. Falei, qual? Não, sua mídia social, curte seus negócios, bom demais, você inspira minha família. Falei, beleza, né? É isso. Ou seja, não é só minha vitória que vai mudar e modificar a vida de alguém. Não, é a minha atitude, é a minha conduta, é a minha alegria, a minha gratidão e a minha energia no dia a dia. Então, acho que quando o atleta profissional sente que, cara, o meu amor pelo esporte impacta muitas vidas, e não só a minha vida, só o troféu que eu vou ganhar é que impacta as vidas. Aí ele sente que ele é muito maior do que só um troféu no Ironman Sub-8. Eu lembro, eu acho que eu te contei essa história, que eu lembro, a primeira vez que eu te conheci foi na piscina da Reebok. Aí depois você cumprimentou todo mundo e a gente se viu, sei lá, um mês depois. Aí você é o Gabriel, né? E eu não tinha nada a ver com o teu. Eu falei, cara, o Gabriel lembra meu nome. Que é a característica... Eu tava novo, hoje em dia eu não ia lembrar o nome, não. Mas tu lembra o nome dos caras, lembra o nome dos caras. Eu lembrou, falei, caralho, eu não sou ninguém, o cara lembra meu nome, velho. E aí eu falei, mas acho que isso é o diferenciado de você se preocupa com as pessoas, você tá ali no momento. E aí a galera valoriza muito mais isso também. Isso. Porque a gente tem que ser... Isso o Bernardinho que me ensinou desde a primeira vez que eu conheci ele, né? A gente fez um talk junto na Oficina Talks, em 2018, lá no Rio de Janeiro. Um amigo nosso chamou a gente. E foi muito doido que, assim, ele não tinha conseguido fechar a agenda com o Bernardinho. Aí, na hora que ele ligou pro Bernardinho, falou assim, o Vinhal tá indo. Aí o Bernardinho, opa, então eu também vou. Então, teoricamente, o Bernardinho já era meu fã no triatlo, porque ele tava querendo começar, e ele só foi porque eu fui. Aí nós lotamos o talk da oficina, tava lançando na época ainda, e eu lembro que aquele dia ele falou assim, cara, a gente tem que andar sempre com o nosso botão de aprendizado apertado e o botão crise. O botão de aprendizado todo lugar que você tá, você consegue aprender alguma coisa, você tem que aprender alguma coisa. E você só aprende com você, Gabriel, quando você tá presente. O nome dele é Gabriel, ele é do mercado financeiro, ele ainda não fez a transição, ainda tá querendo ser profissional, semi-profissional, tá treinando aqui na Reebok, né, com os boyzinhos aqui do network, né, talvez já tenha uns clientes aqui também, não sei o quê. Então, assim, eu sempre percebi muito bem as pessoas e sempre gostei de ler esse mercado, principalmente o mercado corporativo. Eu não sonhava em ser um CEO de empresa, mas eu sempre quis falar assim, cara, como é que eu impacto vidas desses caras que vão impactar muitas vidas dentro das empresas? Então, isso foi uma coisa que eu tinha como missão. Isso brilhava meu olhar. E eu escolhi esses caras, eu lembro que eu fazia assim, cara, quem vão ser meus clientes no Brasil? Aí eu tinha a revista Forbes, família é o número 1, tal, empresa, grupo tal, fatura 10 bi, áreas de não sei o que, cimento, banco, seguro e tal. Eu gostava de estudar as famílias, o que eles faziam e tal, porque eu ficava assim, como que eu, Thiago Dário Vinhal, nascido aqui em Belo Horizonte, vou ser um treinador dessas famílias aqui que tem dinheiro para contratar o Scott, sei lá, Dave Scott, Mark Allen, não. Por que ele vai escolher o Thiago Vinhal? O Blumenfeld, vai fazer o Blumenfeld. Entendeu? Como? Vai ficar assim, cara, beleza, eu tenho que ser carismático, eu tenho que entender de treino, mas não é só de treino, não é só planilha, não é só training peaks, não é só six-pack na barriga, série de musculação. O que eu tenho que saber? Como é que eu vou além? Como é que eu impacto a vida desse cara em uma conversa de 1 hora? Ou em um treino. Como é que esse cara vai me chamar para passar umas férias com a família dele e falar assim, esse aqui não é meu treinador, não é meu técnico, não, esse aqui é o Vinhal, meu amigo. Entendeu? Porque ele mudou minha vida, não sei o quê. Então, assim, eu tinha muito disso, e para eu fazer isso, para eu conseguir chegar nesse lugar, eu tinha que entender de pessoas e não de treinamento. E quando você entende de pessoas, você vê que a pessoa é uma energia. É uma energia física, uma energia mental, uma energia espiritual. Então eu comecei a ficar um especialista em quê? Energia física, treinamento, descanso, nutrição, tudo que eu pude aprender na educação física. Energia mental, tudo que eu podia estudar sobre mente, mindset, mentalidade, tudo mais. E energia espiritual, que é a coisa que eu amo, que eu aprendi com a minha família, né? Eu tenho uma criação em Deus. Minha família é uma família de Deus, tem fé, tem, né, disciplina espiritual, reza, canta mantra, não sei o quê, né? Tem aquele tanto de religião, aquela mistura de religião na família. Mas a religião nunca foi uma barreira pra gente, né? Na verdade, o nosso foco sempre foi Deus. E eu sabia
que quando eu acessasse o Gabriel, CFO da empresa tal, pelo esporte, eu ia ter a chance depois de acessar ele daqui a pouco, também na parte mental. E aí, como é que você tá sentindo hoje? Tô mal. Mal por quê? Briguei com a esposa, não sei o quê. Meu sócio tá não sei o quê. Beleza. Rezou de manhã? Não. Então manda essa oração e tal. Então sabia que a minha conduta com você como meu atleta ia muito além. E aí no final das contas eu ia impactar a sua energia. Se eu impacto a sua energia, você muda a energia da sua família, você muda a energia da sua empresa, você muda a energia de onde é que você estiver. Então eu comecei a sentir mais isso. Cara, se eu sou especialista, né, em energia, eu tenho que então focar na energia dos meus clientes e não no treino dos meus clientes. O treino vai ser só desculpa. Sim. O triatlon virou um pano de fundo para eu poder atuar, né, do jeito que eu queria, transformando a vida das pessoas. Boa, tô aprendendo. O botão de aprendizado, tá ligado aqui. E hoje você estava falando também um pouco, você tá com essa linha. Então, querendo ou não, aquele trabalho que você fez e eu sempre mantive, te né? levou assim, para aí. A minha primeira faculdade foi de economia, depois eu fui para educação física, né? E na educação física, quando eu formei, eu já tinha, né, como é que eu ia atuar, então já tive a minha assessoria, fundei a assessoria na época, 2007, 2008, cheguei a treinar mais de 1.500 atletas, corrida, triatlo, enfim, corrida de aventura, corrida de montanha, grupos empresariais. E aí quando eu comecei a sentir que agora realmente eu estou na alta performance, agora eu tenho patrocinadores que estão comigo aqui, viabilizando esse meu sonho de estar no topo do mundo, cara, não consigo... E assim, como eu sou hiperativo, eu não consigo também ter, sabe, essa tensão difusa. Como é que eu vou ter assessoria, treinar 300 pessoas e ter que focar na alta performance? Então, assim, eu optei por ficar aqui e ter menos atletas. Então, né, eu sempre mantive aí uns 5, 6, 7 atletas, que eram já esses atletas mais estratégicos, que seriam uma mentoria dupla. Então, eu era o coach do cara no triatlo, mas o cara era meu coach, por exemplo, o Bernardinho. Quando você tem a oportunidade de conversar com ele 2, 3 vezes por semana, você tá aprendendo sempre. Enfim, outros caras aí também grandes no mercado, tal, Caio Carneiro, Joel J. Eu treinando esses caras, eu aprendi muito. Então, assim, eu não deixei essa minha missão como treinador de lado, só para alta performance. Continuei e fui preparando esse momento agora de transição para realmente voltar com tudo, mas também ainda estratégico, né? Escolhendo... quem são os atletas? Quem são esses, né, mentorados, esses orientados, né, por mim, que vão impactar ainda mais pessoas? Porque eu acho que quando o nosso sonho, né, muda a vida de alguém e a vida de alguém transformada muda a vida de milhares de pessoas no efeito cascata mais rápido, eu acho que isso aí tem uma superpotência. A Aline me mandou um vídeo hoje, inclusive de manhã, ela já tava chorando com o vídeo, que é do cara que foi numa palestra tua. Como é que é o nome dele? Você lembra? Que ele foi e falou que ia fazer um Ironman, não sei o quê, e depois a gente mostra o vídeo, Aline. Eu tô chorando. Tô chorando, não sei o quê. Aí você falou pro cara, não, você... Como? Vicente, aí ela mandou hoje de manhã isso, o cara foi na palestra, não sei o quê, aí viu, falou que ia fazer um Ironman, você falou, vai que você consegue. Vai fazer. Você Quando? vai fazer. Qual que é a data? Isso aí muita gente fala, e assim, e eu sinto que eu tenho que fazer esse cara dar o primeiro passo. E o primeiro passo sempre é na decisão. Sim. Né? Porque a decisão tá no mental. O primeiro passo vem pro físico, mas acontece sempre no primeiro passo na mente. Então, Vinhal, você me inspirou, vou fazer um Ironman um dia. Tá bom. Quando? Já marca a data. É igual casamento. Marcou, chegou. Né? E assim, com atividade física, né, com os desafios, é a mesma coisa. Quero fazer um Ironman. Então marca a data. Qual Ironman? Aonde? Porque quando você já começa a preencher seu mindset com assim, cara, eu quero fazer um Ironman de Cozumel, porque lá no México é meu país, lá vai ser legal, vou entender tudo, o clima, não sei o quê. Você já começa a se ver naquele lugar e a gente tem essa capacidade da visualização criativa dentro da gente, porque os outros animais não conseguem imaginar eles se melhorando, eles tendo filho. Não, outro animal é animal, ele só come, caga, dorme e procria. Nós não, nós somos seres humanos, a gente tem a capacidade de colocar sentido na nossa existência. Como? A gente consegue imaginar um ponto melhor do que você está agora. E isso é o processo de visualização criativa. Quando eu lá atrás, em 2003, imaginava, cara, eu vou ser atleta profissional no Brasil. Como? Deixa eu pensar nele. Eu quero ter o patrocínio da Polar. Então tinha o Polar aqui vermelhinho no braço. Eu quero ter o patrocínio da Trek.
da track field, da não sei o que lá e tal. Eu desenhava tudo ali, colocava no desenho, ficava olhando para aquilo. Aí eu escrevi, Thiago Dário Vinhal, sou patrocinado, não sei o quê. Isso é o processo de visualização criativa que a gente esquece primeiro porque a gente não tem nem sonhos. Por isso que eu sempre trago. Qual que é o seu sonho? Let's push nos sonhos. Sonho bom é sonho vivido. Porque a nossa grande capacidade é a capacidade de sonhar. Quando você sonha, você está imaginando seu eu melhorado. E na hora que você decide, eu vou chegar lá. E você traz a decisão, que é a mente que está lá no sonho, mas você traz aqui o trabalho nos pés, nas mãos, você começa a suar, né? E em direção a isso aqui, aí você já está no caminho do progresso. E é isso, a gente consegue fazer isso. O ser humano nasceu para isso. O ser humano nasceu para voar, né? Nasceu para sonhar, para progredir. Sim. Não, e eu vou contar essa história, não sei se já falei isso para você deve... Mas eu sou muito amigo do Rafa Niro, que era da Trek. Casou no final de semana, tava com o Rafa lá. E aí o Rafa me contou a tua história do lado dele, quando ele era da Trek, diretor de marketing da Trek. Aí ele falou, cara, o Vinhal, eu vou falar isso só pra galera não achar que você é só discursinho. Ele falou, cara, o Vinhal me mandava mensagem toda semana. O Rafa... E eu com essa Trek aqui essa colobra lá, né? Lá em Maiorca. Rafa, já imaginou eu aqui? Ele falou, cara, ele ficou 1 ano e meio me mandando mensagem. E aí a gente teve vaga do time, ele falou, cara, não tem como eu nem sentar pra conversar com esse cara. Olha o que esse cara já fez, olha onde ele quer estar, como ele gosta da marca. E aí, você ficou com a Trek. Exatamente, estou com a Trek até hoje. Até hoje. É, exatamente. O Rafa saiu da Trek, mas a Trek continuou lá. Mas ele me contou a história e eu falei, e é dos pontos que eu vejo do diferencial, porque, cara, hoje eu lido muito com o atleta profissional do outro lado, e você sabe melhor do que eu, que às vezes eu falo, filho, vai, velho. Vai, dá pra ir, velho. Tem que dar aquele chacoalhão. E até hoje, ainda acho que os atletas têm muito a evoluir nesse lado, e fica aquela discussão, não, o blogueiro conseguiu. Eu falei, cara, você viu o quanto que ele tá trabalhando pra conseguir aquele negócio? Exatamente. O que você fez pra chegar na marca tal? Fiz a prova, fui o 10º, mas melhorei meu tempo. Aí... Então, o que você fez? Que você viu pela marca e tal. E eu lembro dessa história que ele me contou, cara. E ele falou, cara, o Thiago Vinhal me perturbou. Isso. Ele falou, me perturbou. Insistente. Ele foi resiliente. Mas o perturbar de, imaginou, se eu tivesse aqui ia fazer uns vídeos muito loucos, e eu não sei o quê. Exato. E eu acho que assim, esse perturbar, aí que entra a criatividade da sua própria verdade, do seu próprio sonho. Eu não ficava insistindo pro Rafa, me dá uma bike, me patrocina, me dá uma bike. Eu falei assim, cara, eu tô aqui na Espanha. Olha esse visual. Aqui é o maior número possível de atletas. As bikes todas tops estão aqui. Eu já estou criando conteúdo. Imagina eu fazendo aqui com a marca Trek. Sim. Já é a marca do meu sonho. Então, eu mostrava para a empresa que o Vinhal, junto com a empresa, a gente ia entregar uma coisa ainda melhor para aquela marca que já é top. E a gente tem a capacidade de fazer isso em qualquer projeto que a gente pegar. Porque se o Gabriel leva o melhor dele para o projeto da Polar, o podcast da Polar já fica melhor porque tem o Gabriel. Sim. Então, assim, quando você fica medindo o que você é pelo o que o outro apresentador de podcast faz, se bobear, você nunca vai fazer, porque o outro podcast já está sendo gravado, tem mais de 1000 episódios. O cara já aprendeu a falar. Isso que está na cabeça do triatleta. Não, ainda não tenho patrocínio de nenhuma bike. Então, vou mandar uma mensagem para a Trek. Se o cara responder sim, beleza. Aí, talvez eu mando um media trainer para ele, um media kit, para ver se ele quer analisar minhas cotas de patrocínio e me dar uma bike de... em comodato para não sei o que, para ir para a prova X. Entendeu? Então, assim, aí, ou seja, já começou tudo errado, né? Tudo errado. Porque o cara já começa sem o valor dele, que é um valor incomparável. Ele já começa se comparando, já com o blogueiro que posta todo dia, ou seja, ele já saiu perdendo. Porque se ele treina todo dia, 30 horas na semana, e o blogueiro treina e também produz conteúdo, o blogueiro realmente já está na frente, que ele já está produzindo. Então, o atleta não tem que se comparar com o blogueiro, ele tem que entender, cara, se eu treino, eu entrego performance, eu tenho valor pra caramba, eu sou resiliente aqui. Como que eu vou ser resiliente também aqui em trazer marcas pra estar comigo nessa trajetória que é difícil pra caramba? Talvez muito mais difícil que a do influenciador. Isso. E aí, o primeiro não é só mais um não, velho. Só mais um, então vamos pro próximo. Porque antes de eu chegar na Tech, eu fui na Sense. E na Sense, beleza, a gente conseguiu posicionar a marca. Sim. Surreal, igual nunca tinha sido antes, entendeu? Muitas pessoas deram chance pra Sense porque eu tava lá com o projeto. Então, vamos levar pro túnel de vento? Vamos. Nenhuma marca brasileira nunca tinha ido no túnel de vento. A gente foi, convencemos. Então, assim, a gente pode contribuir para qualquer projeto que a gente tiver, para qualquer marca, quando a gente leva o nosso melhor. E o nosso melhor é o quê? É o nosso sonho. Não, eu lembro, o negócio do perturbar, eu falei, era isso. E eu lembrei da montanha que ele falou, que foi da Sacolobra lá, não sei o quê.
E eu falei, e eu acho que esse é um... E ele foi meu cliente lá em Maiorca ainda. Foi seu cliente? Na época, ele foi lá viu? uma época, treinou lá também uma semana. Rafa agora casado, agora anunciou também, casou, agora tá tudo certo ali. E, cara, você que foi o cara que fez a pesquisa de mercado aí em 2003, como é que tu vê hoje esse mercado de endurance, de wellness no geral, né? Do tamanho que tá e esse boom que tem das coisas. Era algo que nas suas pesquisas já tinha aparecido isso aí? Eu acho que assim, em 2008 eu apresentei meu TCC, que era exatamente isso, o crescimento do mercado de corrida de rua em Belo Horizonte. Com essa pesquisa que eu tinha feito, porque a gente sempre pesquisa o mercado americano como tendência do wellness nos outros mercados. Então lá, naquela época, eu já tinha visto porque na época não era corrida, era Cooper. Era Cooperismo, né? Que o David Cooper foi o cara que lançou o teste de Cooper de 12 minutos. E aí a corrida antes era chamada de Cooper. Não vou correr, vou fazer um Cooper. Né? Então, depois do Cooper, estava vindo a tendência do Ironman. Que os grandes CEOs dos Estados Unidos estavam querendo botar no currículo que faziam Ironman. Eu falei, opa, se ainda tá vindo o Cooper pro Brasil, ainda tá crescendo a corrida, depois vai chegar esse Ironman aqui, deixa eu me antecipar. Porque eu já corro bem, eu já nado, não sei o quê, eu já vou mirar nesse Ironman aqui. Então, assim, pra mim, hoje em dia, é natural. Eu não me sinto que assim, nossa, do mesmo jeito que eu cresci na carreira, eu também vi que o mercado foi crescendo também naturalmente. Lá atrás tinha um Ironman, um meio Ironman, hoje em dia tem um Ironman e 6 meio Irons, né? Então, eu não vejo como um boom, eu vejo só como uma tendência e a capacidade que a gente tem de conseguir fazer esse olhar para o longo prazo. Você pode fazer isso em qualquer área, né, que você trabalha, qualquer área da sua vida. Você pode... Deixa eu ver quais são as tendências dessa área aqui. Mas eu acho que assim, hoje a moeda mudou. Eu acho que a moeda é energia, que eu acabei de falar com você, que eu já tinha reparado isso há muito tempo, mas a energia no longo prazo, né? E a energia no longo prazo é a longevidade. Então, para mim, eu acho que a próxima grande tendência, que é o que eu estou me posicionando, que eu estou estudando, que eu estou me preparando, é longevidade. Então, como que o Vinhal vai ter longevidade, que é energia no longo prazo? Se eu tive energia até agora, aos 42 anos, como é que eu chego aos 84, né? Com uma energia também estável, top, fazendo coisa, conseguindo agachar, ir no banheiro sozinho, sem precisar de cuidador. E eu acho que essa que isso é uma convergência também para o novo luxo. A gente vê toda hora falando, o novo luxo é o bem-estar, o novo luxo é correr, o novo luxo é a saúde. Eu vejo que é mais uma confirmação dessa tendência que eu vi lá atrás, né, que realmente ia crescer. E realmente eu acho que não tem nada mais luxuoso que você ter saúde, né? Que você ter liberdade para sair e correr. Eu fui para o Ushuaia com a FEFST, sei lá, tem 3 semanas, e esse foi tão difícil correr aqueles 34 quilômetros, né? Com sobe e desce, aquele tanto de... Só perrengue. Eu falei assim, que só perrengue? Eu não corri hora nenhuma. Eu só subi montanha e desci, frio, neve, lama, barro, pé molhado. Mas na hora que eu cruzei ali enxergar, eu falei, nossa, velho, como é bom ter saúde para ter feito 5 horas e 20 passando esse tanto de perrengue, mas conseguindo resolver o perrengue em micrometas, porque a primeira meta era aquela subida. Passou, acabou, consegui. Na hora que eu olhei, fudeu, como é que eu vou fazer essa descida, que eu não sei nem descer? E todo mundo descendo com aqueles pauzinhos assim, falei, agora eu vou correr que é plano. Aí no plano era só barro, lama e no meio poça d'água. Falei, cara, eu passo pela poça d'água ou pela lama? Onde é que dá pra correr? Nenhum dos dois. Falei, então vai assim mesmo. E assim, isso imita a vida, né? Eu acho que eu fui vendo que assim, quando você tem saúde, você tem energia, você resolve todos os problemas que chegam na sua vida de uma maneira mais leve. Você não põe peso. Porque a primeira tendência nossa como animais sobreviventes, que você quer fazer a manutenção da sua vida. É olhar para um problema, para uma ameaça e falar assim, melhor não, né? Ixi, por que eu vim para cá? Sempre é melhor a gente desistir. Ou sempre a gente melhor nem começar. Sim. E quando a gente nem começa, a gente já perdeu. Você não deu nem chance para você mesmo de conhecer o seu melhor. E você só vai conhecer seu melhor na hora que você cruza a linha de chegada. Ou do Ironman, ou do projeto que você fez. E a gente tem linhas de chegada todos os dias, que você consegue colocar seu dia sempre como um degrauzinho a mais, sempre como um pódio. Aí eu vejo que assim, o pódio da alta performance é o seu próximo degrau. Né? Qual que é o próximo degrau do Gabriel? Esse. Pouquinho. Agora joga isso pro longo prazo. Já deu bom, filho. Já deu alta performance. E a gente falou... Tem 2 episódios aqui pra falar pra galera, que não sei se vai sair antes ou depois do seu, que a gente falou
com a doutora Marília, ela falou um pouco sobre longevidade também, e o Massa. doutor Bruno Alencar Quero falando ver muito... depois então também. Fisiologista ela é doutora em fisiologia e falando muito sobre isso, né? No negócio, longevidade com qualidade de vida. Não ficar 10 anos acamado fazendo nada. É viver 10 anos a mais. Não é viver mais, é viver mais com mais energia. Né? E usando das funções do seu corpo físico da melhor maneira possível. E para isso a gente precisa começar a cuidar dela agora. Falando em longevidade, vamos no mais recente, na verdade. A vida de pai agora também. Vamos falar de John John. Essa aí é maravilhosa. Cara, como é que mudou na tua vida agora com John John aí na área? Eu acho que é uma nova vida, né? Acho que assim, nesse meu planejamento também de carreira, né? Assim, meu plano era que competia até 42 anos e meu sonho era ser pai, ser família. Hoje em dia eu vejo que mudou. Lá atrás assim, eu queria ser pai, mas pai você pode ser, pai com qualquer uma. Hoje em dia eu sinto que assim, meu sonho era ser família, né? Eu com a Fefs, com o John John. É muito diferente, é muito potente, porque você tem muito mais energia, você tem muito mais vontade de fazer as coisas, de levar seu melhor, né? Porque agora tem mais uma coisinha ali, né? Então você acorda, você vê aquele sorrisinho, aquele chorinho. Então, assim, você tá chorando, você tá rindo, já é um estímulo diferente para você trazer o seu melhor, né? Então, acho que a paternidade era mais uma confirmação dessa nossa capacidade divina de deixar o mundo melhor. Porque agora tem um John John no mundo. O meu mundo já tá melhor, o da Fefs também já tá melhor. E o dos vovô, das vovó já tá muito melhor, porque o moleque é gente boa pra caramba, é lindo e tal, e animado pra caramba. Então, assim, a gente já deixou o mundo melhor porque a gente botou o John John no mundo. Né? Então, acho que realmente é mais uma confirmação que a gente nasceu pra quê? Progredir, e a gente foi criado pra deixar o mundo melhor. A gente deixa o mundo melhor com nossa intenção de amor. E quando nasce um filho, você vê que a sua intenção de amor com a pessoa que você conheceu virou um amor que você nem conseguia nem imaginar. Não tem como imaginar isso. Né? Quando você sente esse amor, você vê que realmente a gente é fruto de um criador que, velho, esse criador aqui é inexplicável. E você só sente isso quando você pega... Eu, pelo menos, só foi quando só o John John saiu da barriga, né? Porque quando ele nasceu, eu disse, nossa senhora, que isso, esse trem é bom demais. E realmente é... Assim, quem que foi Kona? Porque assim, ó, eu tenho 2 momentos marcantes que eu lembro, assim, foram as maiores emoções da minha vida. Ironman de Kona, no Havaí, 2017. Casamento com a Fefs, 2023. E quando o John John nasceu, hypou tudo, assim, nem compara, né? Tipo assim, isso aqui foi legal, mas, velho, isso aqui foi inimaginável, né? Porque realmente, antes era nós dois, né? Primeiro era só eu. Pra você ver também como é que tem uma evolução. O primeiro era o meu sonho. E eu em Kona, entre os melhores do mundo. Depois era eu e a Fefs, eu e a Fefs, já casei, top. Só que agora, velho, nós dois mais um, né? Então, assim... O amor aumentou, né? Antes era só eu, já dividi aqui com mais um, agora nós viramos 3. Então acho que isso é uma coisa que vai mostrando pra gente, mais uma vez, que a gente nasceu pra progredir. Foi uma progressão, né? Eu, nós e agora família. E responsabilidade, tudo, outra história. Mas responsabilidade, quando você decide viver seu sonho, já é a maior responsabilidade que você tem. Porque seu sonho, você tem que se melhorar. E o que você pode fazer de melhor pra quem você ama? Se melhorar. Mais nada, eu não posso fazer nada pra Fefs, eu tenho que me melhorar. Se eu me melhoro, se eu evoluo, eu já tô melhorando a vida da Fefs. Tô melhorando a vida do John John, do meu pai, da minha mãe, de todo mundo. Então a única coisa que a gente pode fazer pra quem te ama é trabalhar em nós mesmos. Porque quanto mais humilde você tá, quanto mais sobre você entende, mais sobre os outros, quanto mais paciente você fica, quanto mais lúcido, quanto mais ali atento você você tá melhorando a vida de todo mundo. E quando né, a vida de todo mundo que está mais próximo de você também já está muito melhor, porque você está melhorando. E quando você realiza seu sonho, a vida de todo mundo melhora. Então é isso que eu falo. Por isso que sonho bom é sonho vivido, né? Porque assim, quando você acorda, ele não acaba e a vida de todo mundo fica melhor. Porque ninguém vai ficar mais triste realizando sonho. Verdade. Se fosse pro ainda com 30 horas de semana... Como é que é você deixar o moleque? Não ia dar. Porque eu vejo o Amoré, o Lion tá sofrendo agora. O Lion tá sofrendo, nem sei como. Mas assim, hoje eu vejo realmente assim, eu não ia ter... Ainda foi tudo perfeito. Hoje eu vejo que meu planejamento foi, cara... Eu tive muito a mãe com o auxílio do alto aí, porque realmente eu acho que eu não conseguiria ficar 30 horas por semana treinando, tipo longão de domingo, 7 horas, entendeu? Com o John John em casa. E assim, os riscos também, né, de pedalar no Brasil, não sei o que e tal. Mas eu acho que pra mim, eu sinto que foi tudo na hora certa, entendeu? Então, assim, ainda bem que eu aposentei também na hora certa. Agora, assim, tô treinando, né, 12, 15 horas na semana, é ok. Sim. Então, assim, dá pra acordar com o John John, ficar com ele até a hora que ele já dá o primeiro cochilinho, né? Levar ele pra cama, ficar ali, cafezinho, rezar com ele,
tá ali. Então, acho que pra mim isso é muito importante. E aí deixa o meu dia ainda melhor, né? Imagina, se eu saísse de madrugada, eu não via ele. Eu chegava, ele tá dormindo. Aí à noite, isso aqui. Então, acho que realmente foi tudo certo, assim. E o atleta profissional tem que ser meio egoísta, né, cara? Você tem que focar no teu ali, não tem jeito. E assim, isso eu aprendi, né, convivendo com os melhores do mundo. Tindon, Craig Alexander, o Igor, assim. Eles não são egoístas, mas você tem que saber, ele tem que estar assim, firme, velho, que assim, eu vou ter que sacrificar muita coisa, que quem tá comigo vai ter que sacrificar. Por exemplo, o Frodeno, né, ele é casado com a irmã Snôncio, tem 2 filhos, e, enfim, ele, velho, ela segurava o rojão ali total. O Craig Alexander também, 3 filhos, ele foi campeão mundial, ele já tinha 3 filhos, as 5 vezes. E aí o coach Frank, que trabalhou junto com ele, fala que assim, a mulher, velho, ela resolvia tudo mesmo pra deixar ele por conta de treinar o dia inteiro, ficava treinando o dia inteiro, ela ainda fazia as alimentações e tal. Então, assim, é um sacrifício individual, assim, o cara tem que ser mais fechado nele. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu acho que talvez isso pode ter me atrapalhado um pouco também, até no nível de performance que eu cheguei. Eu queria sempre ajudar, deixar o clima do treino mais legal, mais alegre, poder cooperar com os caras. Então, assim, eu era um cara competitivo, mas eu não era só a vitória me interessa. Esses caras, assim, os grandes campeões, assim, a vitória é o que move os caras meus de verdade. Porque pra mim, a minha vitória já era viver o sonho de ser atleta profissional. Então, quando eu tava já treinando com o Igor, com o Colucci, com o Manocchio, com o Fábio Carvalho, cara, eu já tava vivendo meu sonho, velho. Que isso, esses caras que eram meus ídolos. Hoje eu também sou profissional, tô no mesmo time que eles. Velho, demorou, eu já ganhei, velho. Então eu sempre senti que cada dia pra mim viver no sonho, eu já tava ganhando. Eu nunca senti que eu precisava de ganhar uma prova pra sentir que eu sou feliz. Eu já era feliz, já assim, cara, eu já tenho esses patrocínios, velho, eu já sou feliz pra caramba. Então, assim, tá top. Se eu for campeão ainda é bônus, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso me deu também uma leveza pra conseguir estar muito tempo também na carreira e conseguindo fazer progresso também nos patrocínios, no nível de conexão, porque quanto mais tempo você vai aprendendo o que as marcas querem na modalidade, como é que funcionam os eventos esportivos, como que é a decisão do departamento de marketing para poder patrocinar um evento, o que eles procuram, eles querem estar na televisão, eles querem estar ali no pórtico, você começa a ficar atento para isso e fala assim, opa, se eu conheço o presidente, eu conheço o dono da prova, como é que eu conecto esses dois? E aí você vai. Ó, eu vou falar aqui, depois a gente vê se posta, mas nunca vi o Galvão dar um abraço tão abraçado quanto no Vinhal, mas muito por causa disso também. Não só das conexões, claro que afeta os business, mas também da relação toda e tal. Exatamente. Porque muita marca tá no Ironman hoje, muito no Brasil, pelas suas conexões, né? Por ter vivido os 2 mundos. Hoje a Arjon também mudando a vida dos profissionais. A Push-Pull tava, né? Que eu sou um dos sócios. Agora, essa temporada, começou a Liquids, né? Que eu sou um dos investidores também. A Liquids agora é a hidratação oficial do Ironman. A gente ainda lançou o Liquids Stick lá com o logo do Ironman, o sabor neutro, que também foi ideia minha. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Isso é o nosso melhor, saindo do papel e virando resultado, mas melhorando a vida de mais gente. Eu não pensei numa hora assim, se eu levar o Arjon pro Galvão, eu vou ganhar uma comissão de não sei o quê, e aí com essa comissão eu vou conseguir comprar um carro pra mim. Eu nunca pensei nisso. Falei, cara, tem uma dor do profissional que não é um profissional igual a mim. Eles não sabem trazer patrocinadores, eles não sabem ter patrocinadores nem pra eles mesmos, muito menos pra um evento desse. Se eu sei, como é que eu faço essa conexão? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conectar? E vai ser melhor para um todo? Porque assim, eu trouxe o Instituto Arjon e aposentei. Eu mesmo não participei de nenhuma prova com esse prêmio ali para o profissional. Mas eu acho que muito antes disso, até para os atletas entenderem, assim, eu lembro que eu fui pro Ironman da Áustria em 2012. Eu falei, cara, essa é a prova mais doida que eu já vi. E eu lembro que o que me marcou na prova foi o seguinte, tinham 2 comentaristas e tinha um cara que era um cara que já tinha sido triatleta, que ele falava as coisas que todo mundo entendia, conectava. Esse atleta é o atleta tal, não sei o que, ele é de tal região. Eu falei, que doido, vou falar isso pro Galvão. Eu lembro que eu cheguei em 2013 e falei assim, chefe, não vamos competir o 70.3 Brasília. Eu posso ficar no microfone? Lógico. Mas por que eu quis ficar no microfone? Porque eu vi que lá na prova da Áustria tinha um cara no microfone que ia interagir com as famílias, ia falar assim, tá vindo o Gabriel, lá de São Paulo, mercado financeiro, treina lá com a TT, não sei o que, nananã e tal, amigo meu, esse cara é bom, hein?
Só de eu falar o seu nome no microfone, você lembrar, o Vinhal que tá lá, não, o cara é profissional, ele falou meu nome, não lembrou de mim. Então sua prova do Ironman 70.3 ia ser melhor ainda. Sim. Porque eu cheguei lá e falei uma coisa. E aí pra mim ia ser melhor porque eu ia ganhar a pulseirinha da área VIP, né, que o chefe ia me dar, eu ia poder ficar na largada. Os meus atletas do Grupo Mais que estavam lá na época, eu ia falar assim, então eu ia estar com o coach na largada deles, ou seja, nenhum outro treinador tava ali fazendo o que eu tava fazendo. E eu ainda receber eles no microfone. Aí vem o Luiz Renato Topan, meu atleta, ele é velho pra caramba, não sei o que e tal. E o Veiote tá cruzando a linha de chegada. Então, assim, foi sempre um ganha-ganha. Eu ganharia com aquele papel que eu tava exercendo, mas o Galvão, o evento, ganharia. E os atletas ganhariam mais ainda, e as famílias também. Então, o seu sonho é um ganha-ganha. O seu sonho, se ele for tirar aqui a energia de um outro projeto, pra mim não é sonho, já é mais ganância, tá um outro lado. Tem gente que faz isso também, mas pra mim isso não tem longevidade. Justo. E eu lembro desse evento aí, ficou... Foi legal também. Porque também, cara, poucos atletas sabem falar e tem, enfim, essa cabeça, eu já cobrei. Teve evento que eu falei pro Todinho, vou falar o nome que eu falo, era alguma prova que ia ter e a fila lá, eu falei, cara, vamos lá, vem trabalhar comigo. Não vou, que eu vou perder treino e tal. Eu falei, cara, teu patrocinador tá lá, vai lá, que não sei o quê. Exatamente. E aparece, faz o negócio. Acho que agora em Brasília a gente tava conversando que ele não vai competir. Eu falei, cara, vai pra lá, compra passagem, vamos trabalhar comigo. Que aí eu te dou o cachê, você trabalha. Não, vou perder treino, né? Aquele negócio. Fala, cara, exatamente. vai lá, aparece teu patrocinador, aparece pros caras, faz outro conteúdo. O negócio é ser visto e trazer o... É isso, é o ganha-ganha. Você tá exatamente, trazendo pro cara, trazer o que é dele, que é só dele. Sim. Com certeza, se o Todinho for lá e ficar com você 1 hora de fala ali, ele vai falar tanta coisa que você nunca falou, porque você nunca viveu o que ele já viveu. Sim. Exatamente. E aí eu acho que é isso que eu lance. Eles têm que lembrar que eles têm algo que ninguém tem. Esse algo que ninguém tem é o sonho deles. Tudo que ele já fez até hoje pra ir atrás do sonho, mesmo ele tendo realizado ou não, ele já aprendeu. Se ele começa só a falar, eu aprendi que quando eu não tive um patrocinador, eu tinha que melhorar o jeito de eu falar. Beleza, já aprendeu alguma coisa. Sim. Se ele falar isso e ele já tá lá falando, mesmo que mal, não fala igual o Vinhal, porque eu falo tem muito tempo, entendeu? Eu já sabia que eu ia ter que ser, antes de eu ser um atleta profissional, eu tinha que ser um comunicador profissional. E antes de eu ser um comunicador profissional, eu tinha que ser um sonhador profissional, porque o sonhador tá acima, e o sonhador ele precisa de atributos. Então, quais eram os atributos do atleta profissional? Comunicar, treinar, falar, né, ter disciplina, e enfim, ter algumas outras coisas aí que eu tinha que fazer, porque senão eu não ia, né, eu não ia ter, eu ia ter que ser. Né? Então, acho que tem muito disso também. Você tem que ser, né, o que você sonha ser. E aí você faz o que aquele seu sonho lá pede pra você fazer. Entendeu? E aí um dia você vai ter um tanto de coisa que você nem imagina, que é o que eu tenho hoje. Hoje em dia, assim, esse tanto de empresa. Eu já sonhava assim, cara, legal, mas que eu ia ser sócio do Bernardinho, né? Ter uma marca, aí não sei o quê, ter outra marca de roupa, uma marca de não sei o que lá, eletrólito. Eu acho que isso aí é o sonho extrapolando o que eu podia imaginar. Né? Eu queria ter patrocínio no uniforme. Hoje em dia, né, tive os patrocínios, programa no Globosat, né, canal off, não sei o quê, com o nome, respeita meu sonho. Então a galera tem que entender, seu sonho, ele vai assim, trazer muito mais coisas do que você imagina. Deixa eu dar uma pergunta e você responde se você acha que você poderia ser mais valorizado entre os atletas profissionais? Isso te preocupa isso, assim? Você acha que os caras... Eu lembro quando a gente gravou com o João, no Arjon, o Padre João, ele falou, como é que é? O blogueiro salvou os atletas profissionais, ele até brincou um pouco disso. O atleta que era blogueiro foi o que salvou os atletas profissionais. Te pegava isso, tipo, dos caras, como forma de demérito, falar, não, o Vinhal é blogueiro e tal, não... Cara, assim, teve uma época que me incomodou, eu falo assim, eu acho que teve uma época que eu agi muito pela raiva, né? Então, assim, falava assim, o Vinhal não é um... Como é que era? Um amador. Era um amador profissional, era um amador bom. Aí eu escrevi assim, amador bom. E pregava na bicicleta. Aí uma outra época foi assim, ele não tem pedal de pro. Eu lembro direitinho que eu fiz uma prova em Brasília, saí na frente, sei lá, com o Rafa. Aí me passaram o Santiago, não sei o que, na bike. E aí depois, no final, só não peguei o Santiago, mas peguei os outros, entendeu? Aí naquela eu falei assim, o Vinhal não tem um pedal de pro. Eu falei assim, não tem pedal de pro. E eu deixava isso na bicicleta. Então na bicicleta tinha 2 frases. É um amador bom, é um atleta marqueteiro e não tem pedal de pro. E toda vez que meu treino de bike ficava difícil, eu lia aquelas frases assim, amador bom, não tem pedal de pro, marqueteiro, não sei o quê. Eu agia um pouco... Eu usava isso pra ter uma raivinha, pra treinar um pouco mais, mas assim, mais pra fazer o que eu podia fazer, porque eu não podia mudar o que eles pensavam, entendeu? Mas eu podia mudar o que eu fazia, pra conquistar o que eu queria conquistar.
E depois de tantos anos, eu fui o melhor brasileiro da história em Kona. Beleza, não tinha um pedal de Ainda Pro, é. mas eu ainda sou o melhor Pro até hoje. Então, assim, eu acho que a gente pode escutar, mas o que mais importa é o que você faz com o que você escuta. O que você escuta que não te agrada, você não pode te travar na sua ação. Você tem que, assim, cara, beleza. O que isso aqui é realidade ou não? Ótimo, mas deixa eu fazer, continuar fazendo meu corre aqui. Né? Então, acho que... Mas eu nunca medi em termos de valorização. Não, eu precisava de ter mais patrocínio que esse ou não sei o quê. Eu falei, não, cara, deixa eu fazer o meu, entendeu? Tanto que eu sei que assim, o que eu tinha pra mim era, eu vou mudar o marketing esportivo no triatlon e na corrida no Brasil. Isso eu tinha pra mim assim, claro, igual eu coloquei que eu queria treinar os top 10 da revista Forbes, eu também tinha. Eu vou mudar o marketing, o cenário do marketing esportivo, porque eu não aceitava ver os atletas cheios de marca na roupa e assim... Esse dá um pão de queijo, esse dá uma empadinha, esse dá uma coxinha, esse dá um tênis, esse dá uma meia, esse aqui dá uma par de roda, esse aqui dá um não sei o quê, esse aqui dá não sei o quê. Não. Então, assim, se cada um desse R$10, não dava nem 200. Mas meio que tava cheio de marca ali e tal. Eu falei, cara, isso tá muito errado, velho. Não pode ser isso. Não mais o triatleta que passa tanto perrengue, eles estão olhando pro lugar errado. Entendeu? Então, assim, eu fiquei feliz com o que eu consegui colocar, né, em termos de marketing, assim, e realmente apresentar para as marcas que a performance não era só o que importava. Eu acho que as marcas estão vendo isso cada vez mais. E a gente vê isso também com os influenciadores. É mais um exemplo disso. Teoricamente, eu fui um atleta profissional influenciador antes de ter a mídia social bombando igual tá hoje. Eu comunicava dentro da alta performance. Né? Hoje em dia tem os comunicadores que não são alta performance em nada, mas, velho, que eles mostram lifestyle, que, enfim, que realmente impacta mais pessoas, impacta mais vidas, ensina muita gente e também tá tudo certo. Se vidas estão sendo melhoradas, tá todo mundo certo. Ontem o Nicolas Santos estava aqui, gravei com o Nicolas, e a gente estava falando muito sobre recordes também, e caiu agora o recorde dos 50 livre, né? Que era um recorde que estava um tempão. Muito tempo. E o Cielo sempre torcia para não cair, bater. porque ele falou, cara, enquanto não bater, vão lembrar de mim. Esse de Kona, você às vezes dá uma torcidinha pra lá, vai deixando aí, vão ter que engolir, que eu tô aí ainda. Cara, eu acho legal demais. Foi em 2017, né? Tá até hoje, eu fico impressionado. Assim, eu lembro, eu dentro da prova, e aí o coach tava me esperando no final do Energy Lab na subidinha, e ele falando assim, Thiago, agora os últimos 10K da sua vida. Agora corre pelo seu projeto social, pela sua mãe, pelo seu pai, não sei o que, pela sua família, let's push, nananana. E eu lembro que eu já tava, aquela hora eu tava em 17º. Falei assim, não, velho, já tô morto, velho, 17º já tá bom demais. Aí o coach falou que se eu tivesse ficado em top 20 aqui, eu já podia agradecer que já seria um milagre. E assim, realmente, velho, eu vejo, né, eu sinto assim a prova, poderia ter sido até melhor, né? Hoje eu falo assim, cara, se eu tivesse ido aquela hora ali com aquele cara, que não tava tão difícil, ou então não ter atacado com o Enéco Olhando, com o Ivan Hanna, que era meu ídolo número 1, eu tentei subir a Palane com ele e tal, eu poderia ter feito ainda melhor, velho. Assim, eu lembro que foi muito bom 13º, poderia ter sido top 10, e hoje eu vejo que isso, assim, é um feito absurdo, né, velho? Então, assim, eu sei que, assim, né, o Hidalgo ou o Messias vão fazer, eu acredito que o Messias vai fazer, talvez antes do Hidalgo, porque o Messias é muito bom de calor, né? Sim. Do Ceará, então acho que tem tudo a ver com ele, aquele clima. Mas eu acho que um dos dois vão bater. Outros, acho que não. Então... mas o Messias só vai fazer 2028, ele não vai... Pois é, ou seja, então o meu recorde vai durar 10 anos. Então tá bom demais, né? Vai ter aniversário. Vai ter aniversário de 10 anos do recorde. Tá bom demais. Essa prova foi... E, cara, acho que também do jeito que o esporte tá evoluindo e tudo, o investimento que tá tendo nos atletas profissionais de ponta lá fora, né? O que os caras estão investindo neles. Cara, vai ser difícil... Olha o Ironman do Texas que vai rolar sábado agora. Olha o start list e não é nem mundial. E os caras, túnel de vento toda hora, eu não sei o que, cara... e essa que é a grande diferença do atleta, né, que tá lá fora, que ele tem acesso às tecnologias, aos lançamentos, às inovações, e ele consegue testar, né, toda semana as tecnologias para o benefício dele. Aqui no Brasil não, custa chegar uma tecnologia, quando chega cara, e aí você usa uma vez só assim, é boa, mas não é boa só porque é boa sendo conectada com você. Então assim, é um tênis, não tênis, é uma cerâmica de carbono, ou então uma roda X, ou então é aquela frente customizada. Eu lembro que eu fiz a frente customizada da Unicol na época, que era 3.700 euros,
Coloquei aquele trenzão pesado pra caramba na minha bike. Falei assim, meu Deus do céu, velho. Será que é isso mesmo? Eu lembro na hora que eu peguei assim, falei, não, vai dar ruim demais. Mas eu fui na Espanha, lá em Zaragoza, eles me mediram, fizeram todo aquele negócio de tal, não sei o que. Um aluno na época até me ajudou, o Jalal, até aqui de São Paulo. E eu falei assim, cara, será, velho? Tal, não, mas se os gringos fazem, realmente, eu lembro que à frente, assim, os melhores pedais, né? Os melhores... melhor potência que eu fiz, a melhor parcial de bike que eu fiz foi realmente com aquela frente, que ela era pesada, mas realmente foi uma frente super high-tech. Os caras têm isso lá, né, velho? Na Espanha, na Europa, ainda tem um túnel de vento, ou seja, eu nem testei e já deu bom. Imagina os caras que fazem, cara, não, pode ajustar aqui, pode abrir um pouco aqui. Aqui na frente ficou um pouco fechada, que eu lembro que a minha tava muito fechada, tinha que ter sido um pouquinho mais aberta, mas eu botei um monte de almofada aqui, ela ficou um pouco mais alta, e aí aquilo lá ficou tabajara, mas ficou bom, né, velho? Era na frente 3.500 euros, só os gringos tinham. Então, assim, velho, é isso. E eu lembro também quando eu fui no túnel de vento, né, que assim, a gente testou aquele tanto de coisa, fiquei 5 horas no túnel de vento, e a gente vê a diferença que cada detalhezinho faz, e os gringos têm isso toda hora, né? Então, por isso que a gente também tá vendo os gringos abaixando cada vez mais, né, tempos absurdos, mas na verdade nem são absurdos, são tempos que agora estão sendo cada vez mais finamente ajustados, né? E você tá de passagem aqui em São Paulo, que tá indo hoje pra Boston. Tô indo pra Boston, vou pra Boston acompanhar um dos meus atletas Sua lá. primeira maratona foi em Nova York, não foi? Foi em Nova York, ano depois passado. De 40 Ironmans, a primeira maratona. Na verdade, não foi assim. Foi a primeira maratona que, teoricamente, eu só corri pra fazer a maratona. Não treinei bem, porque assim, o John tinha acabado de nascer. Eu já tinha feito a maratona de Chicago em 2012, que foi o meu melhor tempo até hoje. Eu corri lá pra 2 horas e 32. Só que eu tava treinando pro Ironman de Cozumel, de 2012. E eu lembro que em 2013 eu fiz a maratona de Roterdã, que eu tinha o patrocínio da New Balance na época, e a New Balance patrocina Roterdã, então eu fui pra lá também, eu e o Ciro Violim. Nossa! Que assim, viajamos juntos, ficamos assim, mais amigos ainda, né? A lenda do triatlo aqui dali. E agora... Tô indo para Boston, né, nessa nova versão, né, a versão mais como treinador, como coach e tal. Tô indo acompanhar um dos meus atletas, né, do Endurance Club, que é esse meu clube agora de atletas aí do mercado. E ele vai completar a Mandala, né, as Six Majors. Então, assim, eu vou puxar ele por um tempo que ele consegue fazer e celebrar esse momento junto com ele lá. E, assim, é um cara que também eu tô orientando, é um cara que já, né, emagreceu pra caramba, já correu 2 maratonas pra 2 horas e 57, né, depois de pesar 96 quilos. Então, assim, e hoje impacta um monte de gente na empresa, na família. Então, acho que isso é muito legal. Isso é o que me move hoje, né? Cada atleta que eu vejo, assim, que eu orientei. Aí agora de São Paulo, né? Correu o ano passado em Berlim para 3 horas e 34. Aí agora acabou de voltar de Paris, fez 3 horas e 13. Né? Então, você vê esses caras, né? Alta performance no mercado, melhorando também num negócio que eles amam fazer. E você que orientou, eu acho isso, assim, muito gratificante. E isso me deixa maior e mais feliz de verdade, assim, né? Então, assim, eu tô vendo hoje os caras batendo recorde, me deixa muito mais feliz que talvez meu recorde de Kona. E fica com saudade de fazer força, não? Às vezes. Fica. Na verdade, assim, não fica com saudade. O negócio é que faz falta. Faz falta. Né? Porque eu e a Fefs, a gente tinha de um grupo de uma psicoterapia que a gente faz, e o cara falou, Thiago, você viciou seu corpo numa coisa muito boa pro seu corpo, e agora você tá sentindo falta. Porque realmente eu treinava 30 horas por semana e não era só muito treino, era muito treino com intensidade. Sim. Então hoje em dia eu tô correndo 2 horas, 30 quilômetros, né? Então assim, correr a 4 por quilômetro não me cansa, né? Não deixa meu cérebro naquele estado de cara, nossa, tal. Então assim, eu tô sentindo falta de treino de alta intensidade. Então é por isso que agora eu decidi também que eu vou correr uma maratona, vou botar uma meta, né, para fazer uma maratona rápida, vou correr maratona de Porto Alegre, né, Fefs? Estamos organizando pra gente... Que daqui a um mês. É 12 de julho. 12 de julho, Então, assim, tem 12 semanas até lá. Da New Balance. Da New Balance. Aqui o Kipchoge vai vir, né? Que não é só ir lá, né, velho? Tem que conhecer o Kip, né? Então, é tudo estratégia. Lá correr com o homem, né, Você já aprendeu que eu não vou em qualquer lugar só por ir, né, velho? Então, assim... Verdade. Claro, conhecer o Kip também. Realmente é uma maratona rápida. Eu quero correr, assim... Eu sei que eu consigo correr abaixo de 2 horas e 30 tranquilamente, mas eu preciso de treinar. Sim. Eu só fiquei bom porque eu treinava muito. E é assim, eu gosto de treinar forte, mas agora eu quero botar também uma meta desafiadora na corrida, porque só correndo eu consigo conectar com a rotina agora de pai, empresário, né, marido, viajando, não sei o quê. Então, assim, eu acho que isso que é o importante do esporte, né? A gente consegue escolher desafios que vão conectar na nossa rotina.
Então tem muita gente hoje em dia escolhendo, eu quero fazer um Ironman porque eu quero tal, e assim, prejudica a rotina, prejudica a família, acaba casamento, destrói a empresa porque quero só treinar, eu quero chegar na empresa 2 horas da tarde porque esse é meu lifestyle, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E pra mim não é isso, né? Eu acho que o esporte é sobre, cara, como é que eu vou treinar e o tanto que eu vou treinar que vai me deixar melhor na empresa. Que eu vou chegar na empresa, que eu vou conseguir deixar a energia de mais gente melhor, na minha casa também. Então, assim, eu acho que quando você escolhe seu modo bitolado, você tá míope. Sim. Quando você tá no seu modo leve, você tá aprendendo, você tá crescendo e as pessoas também estão crescendo com você. Primeiro, porque você tá ensinando para elas. E segundo, porque elas também estão te ensinando e porque a sua energia boa deixa o ambiente de todo lugar melhor. Então, quando o ambiente tá melhor, você vai aprender melhor e você vai me ensinar melhor. Mas quando eu tô bitolado, cheguei. Eu chego aqui, eu chego meio-dia aqui. Se eu chego meio-dia, você já tá pronto pra reunião? Porque hoje eu treinei pra caramba. Então é só sobre você. Né? E na verdade, eu acho que o esporte é sobre a sua energia melhorada que vai impactar na energia do lugar que você chegar. Então, pra mim, essa que é o grande PR, a grande medalha que a gente ganha com o esporte, endurance principalmente, é a sua energia transformada. Fefs não te convenceu a ir pro mato, mas não? Já fomos, né, Fefs? Tá bom? Já, acho assim... Menino de apartamento? Eu sou agora realmente tenho certeza que sou menino de apartamento. Primeiro, eu fui pro TMB, eu desci mais rápido, mais devagar do que eu subi. Beleza. Fiz a prova OCI Gravel, né, lá em Camboriú, né, enfim, eu subi também mais rápido do que eu desci, porque nas descidas lá técnicas com a bike gravel, eu tive que descer, porque eu ainda não sei fazer isso aqui, então eu não sou muito pro mato, mas eu tô gostando muito do mato, por quê? Porque como eu tô me colocando em situações que eu nunca tive, eu tô aprendendo sobre o Thiago que eu nunca conheci. Sim. E assim, cada prova que eu vou, por exemplo, essa prova do UTMB que eu fiquei 5 horas e 20, parece que foram 5 minutos. Porque nenhuma hora eu fiquei pensando assim, nossa... Aí, aquele boleto lá da viagem... Não dá pra pensar em nada. Não dá, irmão, porque eu não sei. Mas no Ironman, eu já tava lá no quilômetro 130, assim. Beleza. Tô aqui, 270 watts. O Manoc tá ali atrás vindo, ali na frente tá não sei quem. Beleza, daqui a pouco eu vou correr pra 2 horas e 45. Tá, mas aí, se eu ganhar, não sei o que e tal. Então, assim, pra mim já tava normal, já tava automático. Eu já sabia o que eu ia fazer, como que eu ia fazer. E agora no mountain bike, no gravel, na montanha, eu tô tipo assim, eu tenho que respirar, eu tenho que estar ali, eu tenho que olhar o chão, porque senão eu vou cair. Né? E eu, hiperativo, se eu pensar na fralda do John, quem que trocou ela hoje, se eu chegar, tal, pá, caí, foi. Voltar a ser faixa branca, né? É bom. Sempre bom. Sempre. Onde é que você tá sendo faixa branca hoje? Acho que isso é legal, porque no Ironman eu já sou faixa preta. Quantos danos? Sei lá quantos graus. Né? Mas então eu tenho que me tornar faixa branca em novas coisas. Então acho que esse aí é o meu novo desafio. Eu fiz ano passado Cambotas, a prova de Cambotas, mas eu fiz os 14 km lá e tal. E é a mesma coisa, pra descer, cara. Meu Deus do céu. E assim, a galera descendo... Loucamente, falei, né? Você tem filho, véio, vai devagar, velho. Pô, e descendo, eu falei, não consigo fazer isso. Cara, o meu quadríceps, o que doeu? Eu nunca senti tanta dor na vida. O Ironman não doeu quanto as descidas do 14K de Cambotas doeram, cara. Doeu muito, mas foi isso. A experiência... Foi uma das primeiras provas que eu curti na vida também, de olhar as coisas. Que é isso? No triatlo, tem que comer, já comeu, já fez, não sei... Falo, pô, legal. Aí parei, tirei foto da subida, sabe? Os negócios. Pô. É exatamente isso. Agora eu tô também, nessas últimas provas que eu fui, todas eu fui pra curtir. Até Nova York, né, que eu quebrei assim, eu fui lá pra curtir o sofrimento, entendeu? Eu lembro que o coach Frank falou que o Thiago, decide hoje. Você vai pra bater seu recorde ou você vai pra curtir a prova? Porque você não pode decidir durante o sofrimento se você vai ou não pro recorde. Se você vai para um recorde, você tem que decidir antes, porque a sua atitude mental é diferente. Sim. E lá eu já fui pro recorde, mas enfim, eu não tava bem treinado para recorde, né? Então eu passei a meia para 1h12, eu tava até vendo ontem as parciais, passei a meia para 1h12, e aí no quilômetro 25 já começou. 3,50 por quilômetro, 3,53 e tal, e no final eu lembro direitinho da prova, né? Que assim, eu conversei com o Lobo um dia antes, e o Lobinho assim, Miauzão, vamos comigo amanhã, eu vou pra 2h35 e tal, não sei o quê. Aí eu olhei pro Lobinho e falei assim, ô Lobinho, eu gosto de você, velho, mas eu não vou com você não, pode ir lá pra 2h35 e tal. E eu dentro da cabeça assim, 2h35, parece, eu vou arregaçar, filho, baixo de 2h30. Aí beleza, o Lobo largou no campeonato mundial, que é na frente. Eu larguei no curral A, mas era atrás de um monte de influência. Eu lembro que aí isso eu fiquei puto, porque a primeira subida eu fiz em 3,50 por quilômetro, aí a descida eu fiz em 3,20, aí o quilômetro 3 eu fiz em 3,05. E no final do 3,05, eu vi o Lobinho ali na frente. Aí na hora que eu vi o Lobinho, eu falei assim, já era, irmão, assim. Já era. Aí eu lembro que eu passei do lado dele,
Bora, Rodrigo, é nóis, vamos comigo aí, let's push. Ele, boa prova, Vinhal, vai lá aí, ó. 12h35, que bora. Aí fui, né? 3h20, 3h23, 3h22 e tal. Eu lembro que comecei a correr com uns caras tipo russo, assim, grandão, branco, correndo. Falei, não, 3h30 só não, tá fácil atrás desse cara, deixa eu ir. Fui. Velho, 25, aí já comecei, né? Ladeira abaixo. Aí o Lobinho me passou no quilômetro 35, 37. E aí, Vinhalzinho, quer alguma coisa? Quer um gel? Aí eu pensei comigo assim, valeu, irmão, você já me deu o que eu precisava. Sandália da humildade. Calcei a sandália já, ele fez pra 12h35 ou 12h34, ele destruiu, né? Foi um dos 5 melhores brasileiros. E aí eu fui, né, véio, até o final pra 4h45, 4h48, 4h47, assim. Paguei o preço, mas aprendi, foi top. Então, assim, agora eu quero ir pra Porto Alegre, tipo assim, bem treinado, já comecei os treinos, já arrumei um grupinho de treino bom lá em BH que consegue me fazer sofrer, pra realmente a gente poder curtir no sofrimento. Pra você curtir no sofrimento, você tem que estar muito bem treinado. E eu sou profissional em fazer isso. Eu sou profissional em curtir o sofrimento, mas eu preciso treinar muito, né? Pra eu ficar bom, eu preciso treinar, e todo mundo, né? No longo prazo, ninguém fica bom no curto prazo. Lobinho teve aqui já, né? Teve episódio com o Lobo aqui no Polarcast. Lobinho é ídolo, né? Bonitinho Lobinho demais. é fantástico, Ele é queridaço, velho. Maravilhoso. Cabelo nunca bagunça. Nunca bagunçou nunca. Aquele cabelo. Ele é cabelinho pra trás, sem ser cabelinho pra trás, né, velho? Sem ser Faria Live. Sempre bonitinho lá e tal. Meu velho, na reta final aqui a gente tem um quadro chamado No Flow. O que faz teu coração bater mais forte? Atividade física, esporte, assim, eu amo esporte, eu acho que eu sou fruto do esporte, né? A minha vida, eu acho que ela é sinérgica com o esporte. Eu não me lembro sem nenhum momento da minha vida sem ter existido o esporte, então... e o esporte é isso, é o coração batendo mais forte, você transpirando, e você transpira quando você define esse objetivo, né? Então acho que assim, eu aprendi com o esporte, né, com esse coração acelerado, que a gente só avança se desidratando, né? Ou com lágrimas, né, de dor, que você chora, né, você tem dor e você melhora com a dor, ou com gotas de suor ali, né, velho? Então assim, eu acho que o coração batendo mais rápido, ele é sempre benéfico pra gente. O que te tira o sono? Tira o sono? Cara, eu durmo bem, viu, velho? Não tem muita coisa que tira o sono assim, não. O John, assim, tira nosso sono, mas tirar o sono bom, pelo lado bom, né? Assim, a gente fica com sono de manhã e tal, tirou meu sono, mas a gente fica mais alerta, né? Nessa alerta. Então, assim, acho que a proteção pelo John tira meu sono. E o que te motiva a não ficar parado e estar sempre em movimento? Eu acho que meu sonho é o que me tirou do... Meu sonho sempre me deixou em movimento, né? Então acho que esse que é o poder do sonho para as pessoas, né? Quem tem sonho tá em movimento. Se você tá em movimento, você tá gastando energia, mas você também tá produzindo energia, e vida é movimento, né? Então acho que assim, se você parou, se você não tá em movimento, cara, você não tá vivendo. Então vamos achar um desafio, né? Vamos botar o sonho para virar realidade, que você precisa de um movimento para isso. Bom demais, velho. Bater um papo contigo, tá bom? resenhar. Falando quanto tempo aí? Deu 1h10 aqui. 1h10. Isso foi no Flow. Não, ele tem que pegar avião, né? O monstro tem que pegar avião. Bom demais. Meu velho, é sempre bom bater um papo contigo. Obrigadão. Bom a gente ter esse espaço, tá sempre na correria, vendo as coisas, mas bom ver esse teu pós-carreira aí do triatlo, mas vendo essa tua energia sempre, que eu falei pro Ricardo e pro Rafa ontem, falei, vocês vão ver quando o Vinhal chegar, tem coisas que marcam, assim, eu vejo quando você chega, o quanto que você domina o espaço, mas nisso, em carisma e energia e tal. E eu lembro da MT House, que foi a época da pandemia e tal, velho, eu fiquei gripado no outro Iron, pô, como é que é e tal? Falei, não, tem uma entrada aqui por baixo e tal. Aí tu, beleza. Aí tu não entrou por baixo, entrou pela casa, cumprimentou todo mundo da casa e eu falei, velho, esse cara, por isso que você é diferente. E, pô, sempre bom bater um papo contigo. Valeu demais, é isso aí. Eu acho que tô na correria, mas correria com sentido, né? Eu acho que assim, a galera tem que lembrar disso também, né? Como é que você tá, Gabriel? Tô na correria, irmão. Foi mal, não te liguei. Eu falei, não, mas esteja na correria com sentido, né? Porque eu acho que quando você tá indo em direção ao sentido que você definiu pra você mesmo, você tá gastando energia, você tá em movimento, mas você tá assim, você tá ficando bem, né? E quando você tá bem, é isso. É essa energia que chega e preenche, né? Ela não chega e ocupa o espaço dos outros, né? Porque sua energia melhorada é uma energia que vai melhorar a energia de todo mundo. Se melhorou a energia de todo mundo, melhorou o lugar, velho. Então, quando você entende que
você tem a capacidade de melhorar todo lugar que você vai, melhorar a vida de todo mundo que você encontra durante o dia, sua vida fica muito melhor. E aí você vê que você tem um sentido maior no seu viver. Que não é só sobre você, mas o seu viver melhorado melhora o viver de todo mundo. E pra mim isso que é o sonho, isso que é a grandeza do sonho. Let's push. Let's push. Valeu demais. Valeu, Polarcast. Valeu a galera aí. Tamo junto. Quer encerrar aí o Polarcast? Então, encerrando aqui o Polarcast. Não sei se vai ser primeiro ou depois dos outros episódios aí. Agradecer ao meu querido amigo aqui, Gabriel, né? Monstro, entende tudo. Obrigado por ele ter sido esse entrevistador cabuloso aí. Tamo junto. Espero que vocês gostem desse nosso episódio. Let's push. É isso. Até daqui 15 dias. Valeu.